Seja muito bem-vindo a mais um episódio especial de final do ano aqui do Pega Visão. Eu já inicio o programa aqui falando que você também pode vir aqui participar, comentar sobre futebol, ser comentarista por um dia. Manda um direct, uma mensagem no meu Instagram, @FernandoVerchai. Vou te enviar um formulário e você pode vir aqui nos estúdios da Band falar desse esporte que a gente tanto ama. Vamos agora trazer mais duas participantes que fizeram parte da nossa história durante este ano. Mas antes disso, vamos para um rápido break, é somente 30 segundos. Esse aí é craque. Caramba, joga muito. Gênio. Simplesmente gênio. Quem disse que você precisa ser craque para mandar bem em campo? Com a Estrela Bet, você joga em todos os esportes e mostra o seu talento. É fácil de jogar e todo mundo pode ganhar. Mostre que você tem estrela. Venha para a Estrela Bet. Jogou, brilhou. Olha só, não falei que eram apenas 30 segundos? Agora vamos para os participantes. Hoje teremos uma dupla feminina. Roda o VT da nossa primeira comentarista, Manuela. Eu sou a Manuela e eu estou muito feliz de estar de volta. É um enorme prazer estar aqui mais uma vez. Primeira vez que eu vim, eu estava falando de um campeonato turco, alemão. E dessa vez agora eu estou falando da Copa, né? A Manu de 4 anos atrás estaria muito orgulhosa. Eu quero muito que o Brasil, né, ganhe o Hexa aí pra gente, porque eu nunca vi o Brasil ser campeão. Não sei como é a sensação, né, como é a experiência desse momento, então eu quero muito ter esse ano. O programa de hoje tá, assim, maravilhoso, né? Eu tenho certeza que ele vai agregar bastante. Hoje eu tive o prazer de compartilhar, né, esse momento, esse programa com uma outra mulher, então eu acho que isso foi ainda mais importante, poder estar aqui falando de futebol num lugar que muitas das vezes não foi o nosso lugar de fala, tá podendo partilhar disso com ela e tenho certeza que a gente agregou bastante e que a gente vai agregar ainda para outras mulheres estarem aqui no nosso lugar também. Tenho certeza que o programa de hoje vai superar a expectativa de qualquer um. Seja bem-vinda, Manuela. Entra aqui, tudo bem? Mais uma vez no Pega Visão. Pode sentar. Já vamos chamar aqui a outra participante e então começar a nossa resenha. Roda o VT da Mariana. Meu nome é Mariana e é uma honra estar aqui no Pega Visão de novo. No primeiro programa eu fiquei muito nervosa, apreensiva, estava falando de jogos que talvez eu não conhecesse muito, de futebol europeu, La Liga, segunda divisão, mas hoje eu vim falar da Copa e eu estou muito feliz. A minha expectativa do Brasil na Copa do Mundo é o Hexa. O programa de hoje está incrível, eu vou comentar junto com a Manu e eu tenho certeza que vai ser uma resenha muito boa, a gente vai trocar ideias sobre Copa, os jogadores, seleção brasileira, nossa expectativa pelo Hexa, então tá um programa surpreendente, não percam. Seja bem-vinda, Mariana. Entra aí, tudo bem? Tudo certo? Olha só, duas mulheres hoje, Mariana e Manuela. Vou procurar aqui decorar para não confundir duas moças aqui no programa. Bom, perguntar para elas aqui, né, começar a nossa resenha. Com a Manuela primeiro, como que tá esse ambiente, voltando para o programa aqui, tá tudo tranquilo também? Já aproveito o início do programa também, te pergunto uma boa lembrança que você tenha da Copa do Mundo, para a gente começar o assunto de futebol. Dessa vez está muito mais tranquilo, né? Muito bom estar aqui dividindo com a Mariana esse lugar de fala, né, no futebol, que muitas das vezes não foi nosso lugar e hoje em dia a gente está conseguindo conquistar. Então eu estou muito feliz de estar aqui novamente. E da Copa eu tenho bastante lembranças, eu lembro, eu era ainda bem pequenininha, né, mas que eu passava com as minhas amigas, uma amiga em específico, e a gente estava sempre juntas em todos os jogos, e a gente sempre vibrava e a gente ia para um parquinho que tinha, e aí a gente comemorava muito, e a gente se abraçava, e era um momento de uma troca muito assim, bonita, né? Porque a gente era criança e a gente mantém isso até hoje, a gente ainda continua assistindo os jogos juntas, então é uma lembrança bem positiva, assim, que me remete à amizade, a estar com a família, um momento, assim, bem especial. Ótimo, ótimo, né? Não é só futebol, como a gente costuma falar, como ela disse aqui, família, lembranças. E você, Mariana, fala aqui desse seu retorno ao Pega Visão e das suas boas lembranças da Copa. É um prazer estar aqui de novo, né, dividindo com a Manu. Como ela falou, é um espaço que a gente está entrando agora e espero que continuemos, né, as mulheres aqui. Com certeza. Sobre a Copa, as memórias que eu tenho é muito com a minha família, principalmente Copa de 2010, 2014. Que é sempre um churrasco, futebol é muito isso lá na minha família, que a gente fica muito junto, unido para
para ver os jogos. Certo. E olha só como eu já estou ficando velho. Elas, por exemplo, nunca viram o Brasil ser campeão, né? Curioso. Eu até digo que quando eu comecei a acompanhar futebol, me apaixonei muito por esse esporte, porque comecei em 94, acompanhar bem, que eu tenho lembrança da Copa. Depois, em 2002, nossa, nem se fala. Aí comecei a torcer para o Atlético, foi campeão brasileiro. Como falam, né? Vim morar no Rio de Janeiro, o Flamengo teve toda essa ascensão. Então, por onde eu vou, o futebol está de alta qualidade e assim, né? Gosto muito desse esporte. Estou aqui na Band falando de futebol. Bom, vamos começar agora aqui com a resenha, né, do futebol mesmo, da Copa do Mundo. Trazer alguns jogos aqui. Quero começar falando com vocês de Espanha e Alemanha, hoje às 16 horas. Então, perguntar para Manuela a visão dela para esse jogo. Então, eu acho que é um clássico, né? Espanha e Alemanha. Os amadores de futebol, eles estão, assim, super ansiosos para esse jogo. A Alemanha não vem, assim... A gente fala da Alemanha, na verdade, e a gente já lembra daquela 7-1, que não foi tão feliz, né? Então, a gente já fica meio receoso. Mas eles estão, assim, bem preparados, né? Mas eles ficam, assim, não vão ir tão calmos quanto a Espanha, que começou essa Copa, né, muito bem, fazendo 7-0 contra a Costa Rica. Então, eu acho que, assim, eles têm muito a agregar, eles vão começar jogando tranquilo, sem muita pressão. Então, assim, eles vão conseguir, com essa calma, chegar lá. Então, a Alemanha vai correr bastante, vai ter que, assim, ir bem lá no contra-ataque. Mas eu acho que, por mais difícil que seja, a Espanha vai levar. E, assim, o último jogo que teve entre eles, né, que foi na Liga das Nações, a Alemanha contra a Espanha, eles fizeram também goleada de 6-0. Então, assim, tenho certeza que o placar já estaria aí decidido para a Espanha. Certo, certo. Bom, eu sempre estou aqui bem acompanhado, o pessoal vem de casa sabendo de futebol, né? Elas já retornando aqui, elas vão fazendo as análises, eu vou também dando minha opinião e trazendo algumas curiosidades, como vocês sempre sabem. Eu trouxe uma curiosidade da Alemanha aqui, né, que na Copa de 1974 jogaram 2 Alemanhas na Copa. Por quê? Contextualizando um pouco, né, eu estou aqui para falar de futebol, não de guerra, mas relembrando lá na época da Guerra Fria, né, Estados Unidos do lado capitalista, União Soviética, a Rússia do lado socialista, comunista, vamos falar assim, bem resumido, né, pessoal? Nessa época, então, a Alemanha tinha o Muro de Berlim dividindo a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, e essas 2 Alemanhas foram para a Copa. No tanto que a Alemanha foi campeã, né? Entrou com chance em dobro. A Alemanha Ocidental, do lado ocidente, do lado americano, vamos falar assim, foi a campeã da Copa. Então, eu queria trazer algumas curiosidades aqui dessa Copa do Mundo, né? Por coincidência, ainda a Alemanha Oriental enfrentou a Alemanha Ocidental. As 2 Alemanhas jogaram na Copa do Mundo. A Alemanha Oriental ganhou por 1-0, apesar que quem ficou com o título foi a Alemanha Ocidental. Né, para contextualizar que o Brasil dessa época, lá da Copa do Mundo de 1974, tinha nomes como Rivelino, Piazza, Jairzinho, Carpegiani, o técnico era o Zagallo. Apesar disso, foi a seleção brasileira que menos fez gol. Se você pegar todas as Copas do Mundo, em 1974 foi a vez que a seleção menos fez gol. Mas eliminou a Alemanha Oriental, né? A Alemanha Oriental foi eliminada pelo Brasil, um gol do Rivelino. E o craque dessa Copa foi o Cruyff. A Alemanha chegou na final, venceu a Holanda, né? A Holanda que era do Cruyff, do Johan Cruyff, que por muitos anos jogou na Holanda, no carrossel holandês, na laranja mecânica. Depois jogou no Barcelona, foi técnico do Barcelona. Foi técnico do Guardiola, que foi muito influenciado, né? O Guardiola, que hoje muita gente fala, o jeito que o Guardiola é técnico e tal coisa, foi muito influenciado pelo Johan Cruyff. E toda essa forma que o Barcelona joga também, vamos pegar principalmente quando o Guardiola era técnico do Barcelona e Messi, Iniesta, Xavi, aquele estilo de jogo ali que já vinha lá da Holanda, de 1974, que o Cruyff jogava, né? E depois se tornou técnico. Então a Holanda chegou até a final, perdeu para a Alemanha Ocidental, mas o Cruyff ficou como craque desta Copa. E algumas curiosidades da Alemanha Oriental, só para finalizar, né? Onde foi parar, o que aconteceu? Tem 2 Alemanhas, como é que hoje tem só uma? A Alemanha Oriental conseguiu um sucesso ali nas Olimpíadas de 76, medalha de ouro. E em 1990 teve a reunificação da Alemanha, né? Da Alemanha país mesmo, queda do Muro de Berlim ali por esses anos e tal. E aí, então a Alemanha voltou a ser uma só. Mas a única Copa que a Alemanha Oriental disputou foi essa de 1974, né? Essa curiosidade que eu trouxe aqui então, nesse início de programa. Pô,
Já pensou se tivesse 2 Brasil jogando, né? Então entrou 2 Alemanhas e uma foi campeã, mas tá bom. Uma última curiosidade que eu queria falar, que o Michael Ballack, aquele que jogou no Chelsea, no Bayern de Munique, Bayern Leverkusen, ele começou jogando futebol nos clubes da Alemanha Oriental, porque quando ele nasceu tinha o Muro de Berlim. O Muro de Berlim ele estava do lado oriental. Então ele começou jogando nos clubes da Alemanha Oriental, depois houve a queda do muro, a Alemanha se reunificou e claro que a gente conhece o Ballack já, né, depois que a Alemanha estava tudo normal. Mas até tira um sarro dele na Alemanha lá, que ele era do lado oriental e tal. Mas enfim, né, depois tudo voltou ao normal. Bom, depois dessa curiosidade da Alemanha aqui, volto para os nossos participantes, né, perguntando para Mariana a visão dela para a Espanha e a Alemanha. Então, Fernando, a Espanha é uma das favoritas ao título da Copa, junto com a Inglaterra, França e Brasil. Ela vem de uma goleada na Costa Rica e é uma das a favorita para esse jogo, né? Apesar da Alemanha a gente remeter sempre ao 7-1, ela sofreu um desmonte e não está tão bem assim nessas últimas 2 Copas. A Espanha tem um trio de ataque muito bom, com jovens, é um time muito jovem, joga muito em conjunto, inclusive no último jogo trocou mais de 1000 passes, que é uma característica dele, do futebol espanhol, e é a favorita para esse jogo. Já a Alemanha é uma surpresa, uma incógnita. Apesar de ter começado bem contra o Japão, foi engolida taticamente no segundo tempo. Então, eu acho que eles vão partir para cima, porque eles precisam da vitória, mas a favorita é a Espanha. Certo, futebol japonês que até evoluiu bastante, né? Eram jogadores até assim, bem inocentes dentro de campo, o jeito que eles jogavam e tal. Nossa, você vê a seleção do Japão hoje em dia é bem diferente e tem que ficar atento mesmo. Então agora perguntar aqui para a Manuela a visão dela para a Croácia e Canadá. Então, a Croácia, né, ela é bem respeitada pelas demais seleções, porque ela foi vice, né, na última Copa. Então ela chega assim, jogando bem, chega mais tranquila do que o Canadá. Depois de 36 anos fora, está novamente na Copa, então ela já está mais tranquila. Obviamente ela precisa, né, conquistar esse jogo, os dois precisam bastante, né, para poder passar de fase, mas já vem com mais calma, diferente do Canadá. Porém o Canadá vem com um ataque, né, bem bom e que pode assim dar uma balanceada na defesa da Croácia, né. A Croácia também tem aquele jogador, né, o Modric, que é assim um fenômeno. Esse ano mesmo ele ganhou como o melhor jogador do mundo. Então assim, ele já tem o seu lance individual, né? Então acredito que eles vão marcar bastante através, né, dele. Então assim, vai ser um jogo bem acirrado. Não podemos dizer que quem vai levar, talvez eu diria que um empate, né? Mas não acredito, não vejo a Croácia errando nesse jogo não. Acho que realmente eles vão dar assim o seu melhor. Certo, certo. Bom, eu continuo aqui com as minhas curiosidades, né? Os comentários delas, comentando muito bem. E eu venho trazendo aqui as curiosidades de algumas seleções desses jogos. Queria falar do Canadá, até como ela disse, né? Canadá retornando para a Copa do Mundo. Dizer que no Canadá existe o futebol canadense, né? Assim como tem o futebol americano nos Estados Unidos, no Canadá tem o futebol canadense que é muito semelhante ao futebol americano. Apenas os números de jogadores que vão para dentro de campo e o tamanho do campo e algumas mínimas regras que são diferentes, mas existe o campeonato canadense de futebol, que não é o soccer, né? Não é o nosso futebol aqui com os pés, é com a mão mesmo. A gente aqui do Brasil pensa muito no futebol americano, né? Que tem lá realmente, mas também tem o futebol canadense. O Canadá é um país bem grande também, tem muitos times e isso é bem extremamente popular no país. Eu até que também queria destacar aqui que o Canadá, para chegar na Copa, é até uma obrigação, deveria ter chegado muito mais vezes, porque ele disputa as eliminatórias da CONCACAF. Né? A CONCACAF é a Confederação, né, de Futebol da América do Norte e América Central. Então, você imagina, o Canadá enfrenta países como, eu anotei aqui, Ilhas Caimã, Haiti, Bahamas, Bermudas, Suriname. Poxa, tem que chegar na Copa, né? Aí tem ali um México, por isso que o México, por exemplo, sempre está na Copa, porque o México também participa das eliminatórias da CONCACAF. Então a concorrência é muito pequena. México, Estados Unidos, Canadá, um país ou outro ali que tem uma tradição a mais. E ainda o Canadá se supera ficando fora de algumas Copas do Mundo, agora retornou. Então a eliminatória é bem fácil. País Honduras, nosso país bem frágil, que foi obrigação de um grandioso país como o Canadá ficar nas primeiras posições, retornou para a Copa e continuar, né,
marcando presença aí, porque a concorrência é bem fraca. Agora vamos com a Mariana. Ó, pessoal, Mariana, né? Mariana para Croácia e Canadá. Bom, vou falar primeiro da Croácia, que tem um futebol muito bom, é a atual vice-campeã da última Copa. Apesar de ter dado uma escorregada contra Marrocos no último jogo, que talvez seja a seleção mais fraca desse grupo. Apesar do Canadá vir de 36 anos sem ir à Copa, é uma seleção que joga direitinho, arrumadinha, assim como vemos contra a Bélgica. É uma seleção que joga arrumada, tem um estilo de jogo. A Croácia escorregou, precisa dessa vitória, entretanto o Canadá precisa mais, já que perdeu o último jogo para a Bélgica e está como o último colocado do grupo. Então ele vai vir para atacar e uma das características desse time é a saída de jogo, forçar a saída de jogo Do adversário. Pressão alta, jogadores lá na frente. Sim, uma pressão alta, então a Croácia precisa tomar cuidado com essa saída de jogo deles. Mas, em compensação, eu acho que a Croácia é a favorita para esse jogo, já que é uma seleção forte. Tem o Luka Modric, que, como ela falou, vem como favorita, mas eu também aposto no empate. Certo, é isso que diz também, é cada vez mais comum nessa pressão alta já, para o adversário não conseguir ali sair. O goleiro toca para o zagueiro, que toca para o outro, toca para o lateral, quando vê a bola está lá na frente, daí o adversário vai começar a marcar, dá moleza, né? Então é melhor o adversário já avançar as linhas, ficar lá na frente, marcando já na saída de bola, e daí o oponente não tem muita moleza, já entra com a bola em jogo, já sofrendo marcação e falta, enfim, fica uma situação, realmente se eu fosse técnico eu também falaria para o meu time já marcar lá em cima e não dar moleza na saída de bola do adversário. Se eu fosse técnico, né, falando, o Brasil tem tantos técnicos, uns 200 milhões agora, Brasil e Suíça, amanhã, às 13 horas. Então, aqui começar com a nossa análise aqui para o jogo que mais interessa, né, o jogo da nossa seleção brasileira. Perguntando para a Manuela, que já veio meio verde, meio amarelo, já, quando tá nesse meio de caminho, já mostrando quase a bandeira do Brasil. Já tô mostrando a minha torcida já tô preparada pro Hexa. Certo. Eu acho que esse jogo, né, da Suíça e do Brasil, a Suíça é o maior adversário do Brasil, né, nessa fase. A Suíça veio invicta, né, pra Copa. Então, assim, realmente eles têm jogos mais fechados, eles são bem disciplinados, os jogadores, então realmente é o maior adversário do Brasil nessa fase. Mas eu acho que o Brasil vai mostrar, né, um futebol vistoso, igual ele sempre mostra pra gente. Contudo, eu acho que a gente leva esse jogo também. Acho que os primeiros 10 minutos vai rolar, né, aquele nervosismo, igual eu tava até brincando com a Mari. É igual a gente aqui, a primeira vez a gente fica com vergonha, fica nervoso. A segunda vez já é mais tranquilo. Então, acho que vai acontecer isso com o Brasil, eles vão ficar um pouquinho nervosos nos primeiros 10 minutos, mas depois eles vão conseguir, com um passe de bola, igual eles fizeram, né, no segundo tempo do jogo de quinta-feira, comandar o jogo, e aí eu acho que a gente leva, com certeza, esse jogo aí contra a Suíça. Certo, até como ela disse que a Suíça é o adversário mais forte do grupo, eu até concordo. Vi gente falando que era a Sérvia, mas eu acho que o Brasil vai vencer também a Suíça, mas eu acredito mais na Suíça do que na Sérvia. Mas claro, acima de tudo, na seleção brasileira, né? Lembrando aí que o Neymar está machucado e fazendo uma observação que eu vi muita gente também criticando que o Tite convocou muitos jogadores ofensivos. Nossa, para que tanto cara no ataque? Né? E veja bem, o Neymar se machucou. O cara pode até dizer, não, mas o Neymar se machucou, sai um, entra outro. Sim, mas o Tite, numa hora dessas, sem o Neymar, é bom ter várias opções. Quem garante que bem o jogador que ele vai colocar já vai se adaptar? Vai que não se adapta, ele tem outro. Então, que bom que continue com, né, várias opções no setor ofensivo. Claro, o Danilo também está machucado. Aí já tem gente falando, central Daniel Alves, olha a idade, mas... Aí também assim, né, pessoal? Se houver ali várias lesões, a culpa não é do Tite. Eu acho um defeito no futebol que aconteceu uma coisa errada, tem que ter um culpado. Não é assim também. O cara se machuca sem querer, o Neymar não se machucou de propósito, foi sem querer. O cara que machucou ele, vamos dizer assim, também não fez ali na maldade por mal. Vamos falar, às vezes o cara se machuca até sozinho, mas a culpa não é do Tite, não é do fisioterapeuta, não é do médico. Acontece, né? Senão qualquer coisa que der errado no Brasil, é porque o cara convocou errado, que veja bem se machucou se fosse eu. Né? Se eu fosse técnico, como eu disse aqui, não é bem assim. Você, Mariana, Brasil e Suíça.
Então, eu acho que tudo vai depender de como o time vai reagir sem o Neymar. Porque apesar de a gente não depender tanto do Neymar nessa Copa, como foi na de 2018, 2014, o emocional do time talvez dependa um pouco. Então, tudo vai depender disso, de como vamos funcionar sem o Neymar. Mas a Suíça é uma seleção organizada, apesar de ter umas falhas defensivas, e eu acho que o ataque do Brasil é completamente competente para passar pela defesa da Suíça, então acho que podemos levar sim esse jogo. Sobre o Neymar, que você falou, que ele se machucou, ele é o jogador que foi mais marcado nessa Copa. Levou 8 faltas, mais que qualquer outro jogador na Copa. Então, assim, a gente tem esse negócio de falar, cai, mas na verdade ele é caçado dentro de campo. Então, ele se machucou, espero que ele se recupere, porque ele está fora do restante da fase de grupo. Espero que ele se recupere com a gente nas oitavas. Mas essa fama de cai, eu acho que não cabe mais. Eu acho que a gente tem que dar uma colher de chá para ele, que ele está sendo caçado, tadinho. Certo. E ele também já teve esses problemas em outras edições da Copa do Mundo, no próprio PSG. Então não é que o cara está caindo, às vezes é até uma forma dele se proteger, né, para ele não manter o contato no corpo ali. Peso, força, às vezes, né, no caso dele, não é do mesmo nível do adversário. Então ele até prefere já ir pro chão, ganhar falta e não fica tanto no contato físico, né? Às vezes é uma arma que ele tem também para evitar faltas e, consequentemente, lesões em cima dele. Mas o pessoal, como eu digo, né, se o Brasil não vencer, a culpa vai ser do Neymar, vai ser do Tite. Bom, e também outra boa curiosidade, né? Me virei aqui para achar algumas curiosidades da Suíça, que é um país, um grande produtor de laticínios. Então, e também o chocolate suíço é muito conhecido no mundo todo. Então é comum você assistir um jogo do campeonato suíço ou quando a seleção suíça está em campo, você vê torcedores com sino de vaca ou até fantasiados de vaca nos estádios. Bom, né? Parar de falar de vaca, falar de futebol de volta, né? Foi as curiosidades que eu trouxe aqui da Suíça. Relembrar agora aqui com elas o jogo do Brasil e Sérvia. Como que foi o dia que você estava assistindo? Qual lance te surpreendeu mais? Qual foi a boa memória? O lance que mais surpreendeu, né? A gente estava até comentando que foi do Richarlison, né? Aquele segundo gol. E que a gente estava até comentando, pra mim tinha sido de bicicleta, mas a Mari me contou que não foi bicicleta, que foi voleio. Aquilo que ele fez foi um voleio. Então, realmente surpreendeu, né? Foi o que eu comentei, que foi o nervosismo no primeiro tempo, mas no segundo eles conseguiram lá comandar o jogo, fazer um bom resultado pra gente. E a gente estava também comentando, né, como duas boas torcedoras flamenguistas, que a gente esperava que o Pedro tivesse, né? Que ele não estivesse no banco. Mas tudo bem, a gente acredita que agora nesses próximos jogos ele vai estar em campo. Ó, tá vendo, pessoal? Não tem jeito. Vem lá do Brasil, já falam do Flamengo. Sempre algum comentarista é flamenguista. É assim mesmo. Aqui a torcida, eu fiquei bem impressionado quando eu vim pro Rio. Aqui é muito flamenguista mesmo. A história dos clubes, né? A gente respeita tudo de todos aqui do Rio, mas a torcida do Flamengo é muito grande mesmo. E você, Mariana, Brasil e Sérvia? Eu concordo com a Manu em tudo, inclusive sobre o Pedro. Mas eu acho que a seleção brasileira é muito jovem, tem muito jovem. E foi normal começar nervoso, ter nervosismo no jogo. Todo início de Copa a gente começa meio assim, né? Não vai. Mas que bom que a gente conseguiu ganhar o jogo. Eu acho que o Neymar, muitas pessoas falaram que não jogou bem. Eu achei que ele foi caçado, como eu falei, em campo. Mas que mesmo assim ele conseguiu jogar bem, criou a jogada do primeiro gol. Vinícius Júnior, muito bem em campo, fez uma partida, nem parecia que era a primeira Copa dele. Uma partida muito boa, participou dos 2 lances de gol. E o Richarlison com um gol de voleio, que ele já tinha treinado, foi treinamento. Ele postou um vídeo no Instagram mostrando que ele tinha treinado aquele chute antes no treino antes do jogo. Então, assim, foi lindo o gol, talvez seja um dos gols mais bonitos da Copa, certamente da primeira rodada, mas eu espero que nesse próximo jogo o Brasil continue no mesmo ritmo, talvez sem o mesmo nervosismo do início, já passou o primeiro jogo, então vamos em busca do Hexa. Certo, pode ver que ela falou do Pedro, daí já falou do Vinícius Júnior, que também era do Flamengo, ficou tudo em volta do Flamengo, mas realmente também fiquei bem surpreendido com a partida do Vinícius Júnior.
Surpreendido, eu digo assim, a gente sabe do potencial dele, mas achei que ele jogou muito bem mesmo. Nossa, não esperava, foi uma partida assim excelente mesmo. Estreando ainda em Copa do Mundo. E também como a Manuela até falou que a Suíça, até, vamos dizer, o principal adversário do Brasil e não a Sérvia, concordo, porque o Brasil ainda deu 2-0 na Sérvia e 2 bolas na trave, né? Então poderia aí ter vencido até por 4-0. Acho que a Suíça não vai ser talvez tanta moleza assim, mas o Brasil vai vencer, muito provavelmente. Eu achei que o Rafinha também jogou muito bem. Apesar de perder os gols, jogou também muito bem, fez uma partida muito consistente. E vamos continuar assim, né? Eu acho que o time teve bastante destaque, né? Eu acho que assim, Sim. tem tudo pra se manter bem durante essa Copa e chegar lá no Hexa. Sim, Eu acho sim. que de forma bem positiva mesmo. Como um todo, né? Na defesa, meio de campo, ataque. Exatamente. E o voleio do Richarlison ele meio que lembrou um pouco o Bebeto, né? O voleio do Bebeto era um pouco diferente, mas pelo menos aí a gente relembra os bons tempos também do futebol lá, né? Principalmente na Copa de 94, Bebeto e Romário. E antes da gente saber o que os nossos participantes acharam de ser comentaristas por um dia, eu tenho um recado muito importante para você. Fala galera, a Estrela Bet foi eleita este ano a melhor casa de apostas do Brasil. A Estrela Bet também é patrocinadora de diversos clubes no país, entre eles Internacional, Remo e CRB. Para se cadastrar é muito fácil, basta ler o QR Code que está aqui na tela ou acessar estrelabet.com e seguir o passo a passo. E para começar a apostar, a Estrela Bet tem a opção de depósito via Pix, que cai na mesma hora na sua conta. São diversos esportes e campeonatos pelo mundo, além de jogos virtuais e cassinos para apostar. Então não perca tempo, aproveite que hoje o dia está recheado de bons jogos, entra aí na Estrela Bet para fazer aquele dinheirinho extra no final de semana. E olha só, falando em Estrela Bet, o patrocinador aqui entrega presentes para os comentaristas. Muito obrigada. Falar, Manuela, suas palavras finais nesse retorno ao Pega Visão. É muito prazeroso estar aqui de volta, é muito especial, né? Realmente eu estou bem realizada de estar aqui de volta, de estar tendo essa oportunidade. O programa de hoje foi incrível, acho que eu me senti mais preparada, mas também foi legal essa resenha que a gente teve, essa troca. Então eu estou realmente muito realizada, muito feliz por essa oportunidade. Obrigado, eu agradeço a presença de vocês. Olha só, Mariana, suas palavras finais novamente no Pega Visão. Foi incrível o programa de hoje, incrível dividir conhecimento com vocês dois. É uma honra estar aqui e espero continuar vindo, se quando quiserem, a gente está aí de novo. Ok, agradeço. Presença feminina hoje aqui no Pega Visão. Comentaram muito bem os jogos e me ajudaram aqui. Eu pude trazer as curiosidades dos duelos da Copa do Mundo. Então é isso, pessoal. Ficamos na torcida aqui pelo Brasil amanhã. Todo mundo torcendo junto. Torcer que a seleção faça um grande jogo e caminhe rumo ao Hexa. Tá bom? Fica também aqui a chamada para vocês participarem do programa. Manda um direct, uma mensagem lá no meu Instagram, Fernando Verchais. Você pode vir aqui ser comentarista por um dia, também falar de futebol. Tá bom, pessoal? É isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus.